presidência da República, o Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou nessa terça-feira, também dia 18 de agosto, que autoridades do Judiciário teriam pressionado partidos do Centrão para impedir o apoio à candidatura dele. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o Flávio disse que essas legendas não aderiram formalmente à campanha, mas que lideranças desses partidos continuam ao lado dele. Segundo o candidato, nomes como Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes apoiam a sua candidatura mesmo sem uma aliança formal das siglas, eles que são do Republicanos. Ele também citou mulheres que chegaram a ser consideradas para a vaga de vice-presidente, como a Tereza Cristina, a Daniela Marques e a Simone Marqueto. O Flávio afirmou ainda que essas lideranças participaram da elaboração do plano de governo e que poderiam ter um papel importante em uma eventual administração. Sem apresentar nomes ou detalhes, o senador acusou autoridades do Judiciário de constranger líderes partidários para influenciar decisões políticas. O Flávio classificou a suposta interferência como um sinal de que o país não vive uma democracia plena e afirmou que o sistema político estaria preocupado com o crescimento da sua candidatura. O Felipe Monteiro, a gente tem duas histórias aqui sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu acho que a mais importante, talvez, para entender o Flávio Bolsonaro é essa segunda, né? A primeira, talvez, uma desorganização ali, uma falta de entendimento de importantes denúncias, mas a segunda sobre a dificuldade do Flávio Bolsonaro de conseguir gente próxima, gente importante próxima a ele. A falta do Centrão certamente será sentida na campanha e, com o Flávio ganhando, pode ser sentida fortemente durante o governo. O próprio presidente Lula sofreu muito isso durante esses quase 4 anos aí, de governo. Foi um ano bastante complexo na ligação ali ou na relação com o legislativo. Ele consegue vencer o projeto político do bolsonarismo lá em 2022 no executivo, mas no legislativo ele perde completamente, né? E é isso, ele sentiu isso ao longo desses anos todos. O Flávio pode passar por isso também ao longo desses próximos anos, caso ele ganhe, e mais, né? Para ele ganhar, teria sido muito importante ter esses apoios, até para a escolha de um vice que fosse mais interessante que o Alfredo Gaspar, né? A gente falou muito sobre isso e acho que dá para voltar a falar. Nath, o Flávio Bolsonaro gosta de colocar a culpa em várias pessoas diferentes, né? O fato do Centrão não estar com ele, mas a culpa é dele, né? A culpa é exatamente dele. É bom lembrar que antes dele ser dragado para o centro do escândalo do Banco Master, né, ao ser divulgado aquele áudio dele pedindo dinheiro para o Daniel Forcaro de mais de 50 milhões de reais para patrocinar o filme do seu pai, Jair Bolsonaro, o Centrão estava meio que abraçando ele naquele momento. Né, o PP do Ciro Nogueira, os republicanos, a União Brasil, todos estavam meio que abraçando, né, estavam meio circulando a campanha do Flávio Bolsonaro. Depois do escândalo, quando ele perdeu a atração na campanha eleitoral, perdeu a atração nas pesquisas, né, o Centrão se afastou. Porque o Centrão é assim, né, o Centrão gosta de ficar esperando para ver que lado vai a população, quem vai ser governo, para poder sugar, né, o governo federal. O Centrão gosta de namorar com o poder. Então, quando o Centrão viu que o Flávio Bolsonaro ia ter dificuldade de ganhar as eleições, né, no momento em que ele estava disputando e estava tendo empate técnico com Lula, o Centrão resolveu se afastar. E muito culpa disso é pelo esclarecimento, que no meu modo de ver, o esclarecimento muito fraco dele em relação ao contato dele com o Daniel Forcaro. Ele podia ter dado uma declaração muito mais firme, ter dado uma justificativa muito mais firme, muito melhor do que a, de fato, ele deu. Então, muito culpa do Centrão não ter abraçado a candidatura dele, a culpa é dele. A culpa é dele. O Centrão preferiu ficar neutro. Por quê? Porque quer ver quem vai ser governo para poder aí no governo, né, negociar. E aí, Nath, tem uma questão também que é importante destacar, que desde os anos 2000, né, o poder legislativo tem um poder muito maior do que o poder executivo. É muito melhor para o Centrão e para os políticos fisiológicos, né, ficarem no poder legislativo do que assumirem uma cadeira no governo federal. Por quê? Porque recebem menos parlamentares, porque conseguem pautar a política e a agenda política muito mais do que o poder executivo. Olha o que o Lula sofreu nesses 4 anos, não conseguindo pautar praticamente nenhum projeto relevante. Claro, conseguindo, no final, ali, com dificuldade, aprovar a isenção do imposto de renda, conseguiu aprovar, né,
a reforma tributária, muito porque o Centrão abraçou a reforma tributária, ninguém quis ficar de fora, né, da autoria da reforma tributária, mas outros projetos de relevância nacional, o PT não conseguiu colocar em votação. A PEC da Segurança Pública, o PL da alteração da jornada de trabalho 6/1 para 5/2. Então, é muito melhor para esse político do Centrão ficarem meio que retraídos, esperando ver quem vai ser governo. Aí, quem for governo, ele vai sentar à mesa e vai negociar. Mas a culpa do afastamento do Centrão da campanha de Flávio Bolsonaro é dele mesmo, né? Eu não acredito que tenha tido uma influência das autoridades do judiciário ou uma influência do transcendental na composição da chapa do Flávio Bolsonaro, não. O culpado é o Flávio Bolsonaro. Se ele fosse mais firme, tivesse propostas claras e justificasse claramente ela dele com o Daniel Vocaro, eu não tenho dúvida que o Centrão abraçaria a candidatura dele. Mas como perdeu tração, o Centrão, como é Centrão, resolveu aguardar. E também tem um elemento, Felipe, que é o outro lado eu falei aqui muito da desarticulação política do governo do presidente Lula lá no Congresso, né? Perdeu em várias pautas importantes, várias derrotas muito ruins e amargas, depois outras vitórias bastante importantes também, enfim, pautas que avançaram e trouxeram já uma melhoria na aprovação do governo do presidente Lula nesses últimos meses. As pesquisas mostram isso. Tem pesquisa Quest, se eu não me engano, que mostrou ali o presidente Lula com uma aprovação maior que a desaprovação. E isso não acontecia desde 2024. E as pesquisas entendem que, por exemplo, a isenção ali ao IR é um ponto muito importante que ele conseguiu por causa do Congresso. Ontem ele fez vídeo sobre taxa das blusinhas MP e já convocando o Congresso para ajudar em mais essa pauta, mas sofreu muitas derrotas. Mas eu estou falando do presidente Lula porque também teve análise nessa época aí do Centrão desembarcando, né, ou se colocando neutro nas eleições de 2026, de gente que enxerga que isso também pode ter sido uma articulação bastante importante do presidente Lula nos bastidores. Então, ele, ao longo do governo, teve muitas dificuldades com pautas muito importantes, mas na hora da eleição, que também importa muito ter essas pessoas, todos esses grandes articulistas políticos aqui do Brasil, o presidente Lula pode já ter mostrado uma força interessante em relação ao Flávio. Dificultou a vida dele para achar um vice importante que o ajudasse e dificultou também a vida dele de ter esses partidos do Centrão pertinho. Queria saber de você também, se você acha que também tem uma situação um pouco bem sucedida aí do lado do presidente Lula nos bastidores. Certamente sim, Nath, certamente sim. Quando você pega, por exemplo, o governo Lula, foi o governo que tentou compor com o Centrão, né? Tem ministro do Republicanos no governo dele, tem ministro do União Brasil no governo dele, tem ministro do PP, né, no governo Lula. Ou seja, parcela dos partidos de direita, né, do Centrão, né, estão no governo Lula, né? Então, esses políticos, com toda certeza, resolveram também bater o pé ali nos bastidores e conseguiram fazer com que os partidos políticos ficassem neutros, né? E no Brasil, tem uma situação interessantíssima, né, Nath? Quando você pega, por exemplo, o cenário eleitoral regional, você vê, por exemplo, que as forças regionais, as forças federativas, têm uma força muito grande. Você vê, por exemplo, que na Bahia, o PSD, por exemplo, na Bahia é lulista, né? O PSD tem candidato próprio, tem uma chapa puro sangue, que é o Caiado e o Kassab, e o PSD da Bahia está apoiando o governo Lula, né, por meio do Otto Alencar, né? O PSD, por exemplo, de Minas Gerais, que tem um candidato, né, que é o Simões, está apoiando, teoricamente, o Zema, né? Ou seja, as forças regionais têm um poder muito grande, né? O PP da Paraíba, né, por meio do presidente da Câmara, Hugo Mota, está apoiando quem? O presidente Lula, né? E o PP é o partido do Ciro Nogueira, que era chefe de gabinete da Casa Civil, que era a Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Ou seja, com toda certeza, o Lula foi muito hábil também nos bastidores em puxar esses políticos do Centrão, de partido da direita, para a neutralidade. E conseguiu fazer isso. E o Lula, no espectro da esquerda, ele tem uma conduta diferente do Bolsonaro.
Por quê? Porque o PT e o Lula, eles mesmo que sufocaram as forças de esquerda que surgiram nos últimos anos. Então você pega, por exemplo, a Simone Tebet. Simone Tebet concorreu contra o Lula em 2022. Hoje é ministra do Lula, foi ministra do Lula, e está concorrendo na chapa do Lula ao Senado Federal por São Paulo. A Marina Silva, em 2014, concorreu contra o PT, contra a Dilma Rousseff, em 2018 também. Né? Ou seja, hoje em dia faz parte do governo, integra com a rede a campanha do Lula. Né? Então, o PSB é a mesma coisa, o PDT, o PCdoB. Ou seja, o Lula conseguiu fazer uma coalizão de partidos considerados de esquerda, por quê? Muito porque consegue abafar a liderança política de esquerda que surge, é meio que homogêneo, né? Já o Bolsonaro não, né? E também conseguiu habilmente fazer com que esses políticos do Centrão ficassem neutros e empurrassem o seu partido para a neutralidade. Não, isso dos estados é muito interessante, né? Felipe, a gente vai falar de pesquisa aqui em São Paulo, mas as pesquisas em estados, por exemplo, Rio de Janeiro, que é um reduto eleitoral para o Flávio Bolsonaro, com uma pesquisa bastante... Essa recorte da Quest, o último que foi do estado do Rio, muito preocupante para o Flávio Bolsonaro, porque a diferença dele com o presidente Lula era muito pequena, 38 e 35, se eu não me engano. Aí agora já, eu imagino que segundo turno, a gente depois confirma isso direitinho. E lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que é esse candidato do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, que em São Paulo é completamente fechado com Bolsonaro, no Rio de Janeiro vai ser palanque para o presidente Lula, né? Então, assim, é realmente muito complexo e isso também deixa o eleitor brasileiro cada vez mais complexo, né? Para essas análises todas que a gente vem fazendo. Falando, então, de pesquisa e de Tarcísio de Freitas,